Sobrenaturais. Olá, sou Lilian Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok? Olá, pessoas do YouTube, tudo bom? Então, hoje estaremos aqui com um programa muito legal, onde existe muito mistério. E se você duvida de OVNIs, se você duvida de extraterrestre, esse é o seu programa, porque hoje estaremos aqui com 2 especialistas no assunto, e eu convido vocês que duvidam sobre esse assunto para estar comigo nesse diálogo, tá bom? A equipe UFO+, está por aí? Opa, tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Amanda e Alessandro, é isso mesmo? Isso. É isso aí. Prazer conhecê-los. Sejam muito bem-vindos aqui no Diálogo com Lilian Joia. Prazer é nosso. Olha, eu tenho uma pergunta muito legal, não sei, mas eu acho que é uma dúvida que todos nós temos. Desculpa a minha ignorância involuntária, mas eu acho que é a dúvida de todo jovem, tá? Eu acho que todo jovem, todo adolescente, todo jovem adulto, todo, sei lá, né? Todo gerente adolescente que acompanha esse assunto de ETs, extraterrestres, todo esse assunto de ufologia há muitos anos, tem essa pergunta, né? Essa história que a gente vem ouvindo de reptilianos entre nós, é verdadeira, que existe mesmo reptilianos entre nós? E você acredita que existe aqui no Brasil reptilianos entre nós? Foi muito boa a tua primeira pergunta, porque as pessoas perguntam para mim assim, pô, você nunca viu uma nave, um alienígena? E a única experiência mais assim, que eu achei muito, até assim, tenebrosa, foi com reptiliano. Eu não conhecia, até então eu não conhecia essa raça, eu estudava mais os Greys, que é aquele ser cinzento, de olhos maiores. E aí eu era casado com uma outra pessoa, e eu estava no quarto, era de madrugada, e eu acordei, assim, eu acho que não era para eu vê-lo, e nem ele pensou que eu fosse vê-lo. Ele assustou comigo, eu com ele, eu fiquei branco, pálido na hora, porque imagina um ser de quase 1,80 m, 1,90 m de altura, um corpo atlético, com uma pele verde escamada, assim, e tava com a mão na barriga dela. Ela tava dormindo. E eu acordei, vi aquela cena, eu bati a mão na luz, não conseguia achar a luz. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir com aquela cena. É claro que ele não estava lá fisicamente, ele estava lá, talvez em holograma, ou estava em corpo astral, porque depois ele foi sumindo, e eu depois que eu voltei a si mesmo, eu não vi mais esse ser. Então foi uma experiência bem estranha, não teve nada negativo, não alterou nada no meu corpo, nem no corpo dela, que a gente saiba. Mas foi uma experiência muito... Agora, os reptilianos, eles têm uma história muito forte nos Estados Unidos, na América do Norte, né? Aqui no Brasil, eu não tive conhecimento sobre o estudo de reptilianos dentro do governo brasileiro, mas assim, a gente sabe que existe. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem praticamente certeza que os reptilianos estão infiltrados dentro do exército americano, da Força Aérea, e dentro da alta cúpula do governo. Existem vídeos na internet, muitos são fakes, mas tem vídeos verdadeiros. Inclusive, um muito que me chama a atenção é do general David Petraeus, que era um general da Força Aérea americana, que comandou o ataque ao Afeganistão e ao Iraque, da época das Torres Gêmeas. E assim, tem uma entrevista que ele dá, e o senador John McCain faz uma pergunta, a câmera vai para o John McCain. Quando volta para o Petraeus, ele começa a ter uma convulsão, e a pele dele começa a modificar. E a câmera, na hora, tira a câmera dele, e os outros generais ficam na frente dele para a câmera, porque ela estava ao vivo a transmissão.
Então, a gente acha que ou podia ser um clone dele, não era ele, ou realmente ele era um reptiliano disfarçado. Eu não sei a tecnologia que eles usam para se disfarçar, porque eles têm a pele e o rosto completamente diferente do nosso. Eu não sei qual tecnologia, mas de vez em quando você vê vídeos na internet. Tem até um repórter americano também que está fazendo uma matéria de rua. A língua dele vem até aqui na frente, assim, igual de um réptil, e volta. Aí ele finge que é uma mosca que entrou na boca. Então tem muitos vídeos fazendo alusões aos reptilianos. Eu acredito sim. Inclusive na família real britânica tem algumas conversas, né? Mas assim, é uma civilização antiga que a gente não sabe se é oriunda da Terra, nativa da Terra, que pode ser uma evolução dos dinossauros, uma espécie, ou se é uma espécie que foi trazida de fora para dentro. Como nós, né? Que nós, a maioria dos terrestres, não somos da Terra, né? Os espíritos vieram de uma outra constelação para poder habitar a Terra e essa progressão que a gente está tendo hoje, assim, né? Olha só, aí o vídeo que o José conseguiu, né? Bem interessante mesmo. Isso. Aí eles entram na frente, né? Porque a câmera não filma o rosto dele, né? O John McCain, quem estava nessa sala, fala que foi uma coisa muito estranha, assim. O rosto dele se modificou, que parecia ser... Então... Você acha que isso, Alessandro, está ligado às sociedades secretas, como falam por aí, ou nada a ver? Faz sentido? Com certeza está ligado. As pessoas, eu não sei se o termo Illuminati, ele ficou muito difundido esses últimos anos, né? Da maçonaria passou pelo Illuminati. Eu acredito que sim, eu acredito que existe um governo oculto que comanda o mundo. Essas grandes famílias do mundo que tem dinheiro, a família Channing, a família Rockefeller, a família britânica, real, eu acho que essas pessoas têm envolvimento, sim. Esse governo oculto, eles dominam, eles que ditam as regras, porque assim, entrando um pouquinho para a ufologia holística, espiritual, existe um magnético da Terra que nos protege. A Terra é um planeta suspenso no nada, no meio do universo, mas assim, existe um inconsciente coletivo que nos protege e existem raças da fraternidade branca que nos protegem, porque senão já teriam invadido a Terra facilmente. Mas existe um inconsciente coletivo que barra isso. O que é o inconsciente coletivo? É o medo das pessoas de não acreditar. Eu tenho um caso aqui de uma extraterrestre, a Comer, que ela é antariana, da constelação de Antares. A nave que ela estava explodiu aqui na Terra e ela estava grávida. Porque o inconsciente coletivo, olha só, as pessoas nem sabem, mas cria uma barreira de frequência magnética, o inconsciente coletivo a nave. Ela faleceu aqui na Terra. E quando você falece em outro planeta, você sofre as leis kármicas do planeta. Ela ficou em quarentena aqui durante muitos anos, até ela conseguir... E tem prova disso, Alessandro? Olha, tem algumas provas. Eu frequentei muito tempo, né? Hoje eu não frequento mais, mas eu tenho muita amizade no Acontarium, que é uma casa de oração, que o patrono é o Giroto, que é um ontariano. Então, lá tem um paranormal chamado Pedro Maurício, que ele explicou e tem muitas visões, tem muitas coisas, ele passou tudo pra gente, e aí ele demonstrou umas coisas assim que é impossível ser mentira. Mas, tipo assim, fica na imaginação das pessoas. A pessoa pode achar, quando a pessoa é muito cética, as pessoas que são muito religiosas, ou seja, qualquer tipo de religião, ela tende a não acreditar. Ela tende a acreditar na história de Jesus crucificado, depois naquela história toda da Bíblia, que eu acho que é uma história verdadeira, mas que tem nuances. Que na própria Bíblia você precisa saber interpretar muitas coisas. Na Bíblia tem lá, na casa de meu pai tem várias moradas. Eu ia comentar sobre isso, realmente. Então você vê que, mas que morada que ele está falando é espiritual? Também. Existem as colônias espirituais, existem as cidades espirituais, que também são assistidas por seres extraterrestres desencarnados. Então, só que a diferença do ser humano é assim, que nós, quando desencarnamos, nós não temos um controle total da nossa matéria, da nossa alma perante a matéria. Então, quando a gente desencarna, quando a pessoa é muito desequilibrada, por exemplo, ela morre num acidente, com droga, com bebida, ela não tem totalmente a personalidade própria de poder ascender, de poder evoluir. Então tem mentores que ajudam, levam para hospitais espirituais, e lá também tem extraterrestres que também ajudam nesse processo, porque muitas dessas pessoas vão reencarnar em outros planetas, não vão voltar na Terra, porque precisa ter missões em outros planetas. Assim como nós tivemos Nikola Tesla, Albert Einstein, Bill Gates, essas pessoas, esses geniais que passaram por aqui, com certeza foram espíritos que vieram de outros lugares, que encarnaram na Terra para nos dar essa tecnologia que a gente está aqui agora, com o computador, por exemplo. Que interessante, muito interessante. E a gente tem, assim, muitos casos, né, que foram encerrados
Como, por exemplo, aquele caso da enfermeira que, segundo ela, né, em 1947, segundo ela, ela relatou, né, a Sim. autópsia de um alienígena, naquele caso Roswell, né, Isso, famoso pra 1942. caramba. Isso, na fazenda McBrazel. Isso. E sobre isso, realmente existe mesmo essas fotos, esses relatos são verdadeiros mesmo, São, Alessandro? tem fotos verdadeiras, inclusive o Jesse Marcel, que era do exército americano, ele pegou um pedaço dessa nave e tem fotos dele com o pedaço, só que falaram que era balão meteorológico. E ele amassava e esse pedaço voltava ao tamanho original, como se fosse um alumínio com 99% de pureza de alumínio. Então, é interessante essa pergunta porque a ufologia moderna começou de 1947, com esse caso Roswell, para frente. Mas a ufologia está na Bíblia 2.000, 4.000 anos atrás, na época do Egito. Mas, assim, na Idade Contemporânea, a gente começou a contar de 47, que é o caso Roswell, para frente, que o governo americano fez o projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, que ele foi até 69, que é um projeto onde tinha 12 pessoas, cientistas, médicos, mestrados, tinham gente os mais capacitados para poder estudar, porque na época ninguém sabia. Na época o presidente era o Harry Truman, depois entrou o presidente Dwight Eisenhower, e aí ele continuou com o projeto, e dizem que o Dwight Eisenhower teve contatos com uma civilização alienígena para fazer uma base de acordo. Por exemplo, eles deixavam abduzir pessoas em troca de tecnologia bélica. Então, isso, existem muitas provas, existem muitas coisas aí. Isso daí é o Jesse Marcel da direita, segurando um pedaço do que seria da nave que se espatifou na fazenda McBrazel. Parece que tinha 4 ou 6 seres extraterrestres e somente um ou dois que estavam vivos, né? E aí o governo foi e confiscou todo esse material e depois chegou na mídia falando que era um balão meteorológico que tinha caído na fazenda, mas a gente sabe que não era. E essa enfermeira, ela estava no hospital no momento que essa criatura chegou. Essa criatura chegou numa caixa, como parecia... Olha só, que horrível, hein? Um caixão, e aí para fazer autópsia nesse ET. Inclusive, em 1995, um produtor de vídeo chamado Ray Santilli, ele conseguiu algumas fitas, alguém passou para ele, porque assim, essas pessoas trabalham no serviço secreto, trabalham na Força Aérea, só que sempre vaza alguma coisa. Eu não sei se propositalmente ou se as pessoas roubam para vender, para ganhar dinheiro, mas sempre vaza alguma foto, algum vídeo. No Ray Santilli tem um vídeo de uma autópsia de um ET. Eles tirando uma película do olho. O corpo, geralmente, os extraterrestres têm uma formação, uma compilação física igual a nossa, que a gente chama de adâmica, que é cabeça, tronco e membros. Isso não é invariável. O que muda é o tamanho dos olhos, o tamanho da cabeça, 4 dedos nas mãos, isso vai variar. Mas assim, esse vídeo é muito interessante, você vê que é um vídeo da época, é um vídeo antigo, um relógio na parede, tem o instrumental todo fazendo a autópsia, você vê que é coisa antiga. E tem fotos, tem o Hitler dando mão para um extraterrestre. Você vê na internet, tem uma foto famosa do Hitler, não sei se 1939, 1940, ele vai cumprimentando um extraterrestre baixinho, de 1,10 m de altura. O Hitler era... Uma pergunta, Alessandro. Aqui no Brasil, quais são os locais mais visitados? A gente já sabe que Varginha foi um local visitado por ET, né? Mas quais hoje, atualmente, os locais mais visitados por extraterrestre? Hoje, no Brasil. Eu posso citar alguns locais mais visitados, mas acontece, por exemplo, o caso Varginha não foi visitação. O que aconteceu no caso Varginha foi que houve uma pane na nave, a gente não sabe se ela foi abatida por outra espaçonave alienígena, não foi abatida pelo exército. Mas eu não sabe se foi uma pane e eles caíram em Varginha. Na verdade, não foi uma visita, caíram e 2 seres sobreviveram. A história das 3 meninas que viram o ser lá no terreno baldio, a história começou 2 dias antes, no zoológico da cidade, quando teve um casamento, uma festa, uma senhora foi fumar cigarro lá na sacada do zoológico, viu um ser lá embaixo, aí depois essas 3 meninas estavam voltando do colégio, viram esse ser agachado, com 3 protuberâncias, todo cheio, parecia um óleo no corpo marrom. Então, na verdade, foi um acidente, não foi uma visitação. Agora, aqui no Brasil, nós temos, igual a Amanda falou, São Tomé das Letras, que é um local muito magnético, tem a Chapada dos Guimarães, tem a Chapada Diamantina, tem a Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, e recentemente a gente teve um caso em Caieiras, aqui no interior de São Paulo. Tem um casal de amigo nosso que mora lá. Isso. Esse casal de amigo nosso mora em Caieiras e falou que viu muitos caminhões, antes de ver os caminhões do Exército,
Numa noite anterior, alguém falou que viu uma luz forte no céu e um estrondo, como se tivesse caído na Serra da Mantiqueira, que fica ali perto do Pico do Jaraguá ali, né? Então, aí depois no outro dia, um monte de caminhão do exército, um monte de soldado. Aí eu perguntei, mas tem alguma base militar? Eles fazem algum treinamento? Não, não tem nada. Os caminhões apareceram aqui, pegaram o que tinha que pegar, entraram na mata e ninguém falou nada. Tem muitos ufólogos que não acreditam que isso ainda foi nada, mas eu acho estranho. Eu achei esquisita essa movimentação em Caieiras. Mas tem muitos lugares magnéticos da Terra, onde tem cachoeiras, montanhas, vales, locais que tem muitos minérios. Esses extraterrestres, muitas raças, gostam de minerais, de ouro, magnânio, prata. Eles procuram muito esse tipo de mineral aqui na Terra. Talvez para usar como combustível. Com certeza não é para usar como dinheiro, para vender. Talvez seja eles tenham interesse, né? Mas o maior interesse que todas as raças têm, na nossa raça, é na parte genética. Como seria isso, Alessandro? O que eles buscam na nossa parte genética? Qual é a intenção? Algumas raças, elas estão em processo de degeneração, elas estão acabando, as fêmeas já não reproduzem mais, elas não engravidam, então eles estão achando uma maneira de usar o nosso DNA misturado para fazer um híbrido. Na verdade, tem um livro bom do Robson Pinheiro que fala sobre híbridos e híbridos. Os híbridos são seres extraterrestres, genética extraterrestre com genética humana direta. Então você vai ver um ser com uma feição muito misturada entre ser humano. Os híbridos já são praticamente iguaizinhos ao nosso, mas tem um DNA extraterrestre. Então eles estão tentando fazer alguma forma para eles não deixar de existir. Existe uma raça grey da constelação de Orion que eles estão praticamente chipados, eles são praticamente robôs. E isso vai acontecer com a gente. Eu estou vendo as coisas acontecendo na televisão, quando eu ligo a televisão eu vejo algumas coisas. Tem alguns robôs agora testados nos Estados Unidos e no Japão, que praticamente aquilo vai ser o futuro. Eu acho que a gente vai chegar num estágio que as mulheres não vão mais poder ter filho, a população vai diminuir. Aliás, a Covid, né, entrando um assunto um pouquinho paralelo, para mim foi uma doença proposital para a diminuição da população, que tem envolvimento do governo oculto com extraterrestre também. Então, você acredita, então, que existe um governo oculto, existem forças aí ocultas que querem realmente diminuir a população e Sim. fazem essas pestes aí no laboratório para disseminar a morte em massa, é isso? Sim, eu não tenho nem dúvida disso. Eu sei que muitas pessoas vão contestar, mas eu não tenho dúvida nenhuma, porque é muita coincidência de 100 em 100 anos aparecer uma pandemia. Nós tivemos... Eu não estou aqui para julgar vocês de forma nenhuma, viu? Sabe por quê? É aquilo que eu falei para você. Tem coisas que acontecem e já aconteceram que as pessoas duvidam, mas já aconteceram. Né? Exatamente. Aconteceu outro dia mesmo, eu estava assistindo a Discovery, teve um caso de um avião, eu não vou saber agora o nome, mas eu acredito que parece que o voo MH370, não sei se você já ouviu falar. É o da Malaysia Airlines? Não lembro. Eu sei que deve ser. Ele desapareceu. Ele simplesmente, o piloto, ele viu alguma coisa em cima dele, depois ao lado dele, e ele conversava com... como que é o nome? O controlador de voo, que se chama, Isso, né? da torre, controlador, Esse controlador, eu não entendo nada disso, eu sou super ignorante nesse assunto, viu? Não, é isso mesmo, controlador. Super ignorante nesse assunto. E aí eu sei que eles conversavam, porque eles fez toda aquela simulação, né? Isso. E ele falava, tem alguma coisa estranha. O avião está muito perto de mim, eu não consigo ver. E do nada, esse avião dele saiu da orientação desse controle de voo e ele sumiu, desapareceu. Nunca foi achado. Nunca mais foi achado nem o piloto e nem o avião. Inclusive, foi entrevistado o pai, família desse cara. E ninguém nunca mais viu esse cara. Agora, o que significa isso? Me fala. Eu poderia dizer que ou ele teve realmente um contato com uma outra espaçonave, que houve um rapto, mas eu acredito mais num portal. Eu acredito num portal dimensional, que esse avião... Existem alguns vórtices dimensionais aqui na Terra. O mais famoso é o Triângulo das Bermudas, onde muitos navios e muitos aviões... Eu vou contar para você. Desaparecem. Tem até um livro bom aqui sobre o Triângulo das Bermudas. Muitos casos... Sumiu mais de 1000 pessoas no Triângulo das Bermudas até hoje, entre barcos, aviões, helicópteros.